Imagine um homem que anda de um lado para o outro numa cela. Seus passos são pesados, o eco reflete nas paredes frias de pedra. Ele mede cada centímetro do seu pequeno mundo. Seu olhar está vazio, perdido na monotonia de sua existência. Mas aqui está a reviravolta. Esta cela não tem grades físicas, sem fechaduras, sem guardas. As paredes são invisíveis, construídas não de tijolos e argamassa, mas de pensamentos, dos intermináveis e se, eu deveria, e por que eu não. Esse homem é você. Essa cela é a sua mente. Você já parou para perceber que aquela voz interior incansável, aquela que analisa cada decisão, repete cada conversa e prevê cada catástrofe, não é apenas parte de quem você é, mas se tornou seu carcereiro? Você já sentiu esse peso, esse esgotamento do barulho mental constante, como se tivesse 100 abas de internet abertas na sua cabeça e de cada uma delas um vídeo diferente tocasse no volume máximo? Aquele desespero silencioso às 3 da manhã, quando sua mente se recusa a silenciar e, em vez disso, decide projetar um filme sobre todos os seus piores medos. Você não está sozinho. Esta condição, este pensamento excessivo, é uma epidemia do nosso tempo. É uma jaula invisível que nós mesmos construímos, pensamento por pensamento, dia após dia. Acreditamos na mentira de que a preocupação constante é uma forma de cuidado, que a ruminação é o caminho para a solução. Mas, na realidade, é o caminho para a paralisia. É a areia que entope as engrenagens da nossa vida até que tudo pare. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave? Uma chave forjada no fogo da sabedoria antiga e temperada na psicologia moderna. Uma chave que não apenas abre a porta desta prisão, mas te ensina como desmontá-la, pedra por pedra, para que nunca mais possa ser reconstruída. Esta chave é chamada de Código Estoico. Nos próximos 70 minutos não vou te entregar apenas uma filosofia. Vou te entregar um plano de fuga. Vou te mostrar como transformar sua mente de uma prisão para uma fortaleza, de um lugar de sofrimento para uma fonte de força inabalável. Eu te prometo que, se você ficar comigo, ao final desta jornada, você não estará apenas mais calmo. Você estará livre. E, mais importante, terá poder sobre a única coisa que realmente molda a sua realidade, a sua própria mente. Isso não é apenas uma promessa, é um mapa para a sua libertação. Vamos dar o primeiro passo juntos. Para podermos escapar da prisão, primeiro precisamos entender sua arquitetura. Precisamos mapear suas paredes, identificar o material do qual as grades são feitas e compreender o mecanismo da fechadura que nos mantém lá dentro. O obstáculo interno que enfrentamos é um inimigo traiçoeiro, a ilusão de controle. Nossa mente, em sua busca infinita para nos proteger da incerteza, recorre ao pensamento excessivo como estratégia. Ela acredita que, se puder analisar cada possível variável, prever cada resultado e repassar cada erro do passado, poderá de alguma forma controlar o futuro e consertar o passado. É uma armadilha. Quanto mais tentamos controlar o que está fora do nosso controle, as opiniões dos outros, os eventos externos, a passagem do tempo, mais apertadas as grades da nossa cela mental se tornam. Este mecanismo está profundamente enraizado em nossa psicologia evolutiva. Nossos ancestrais sobreviveram graças à capacidade de prever ameaças. A mente que conseguia identificar um ruído no mato como um predador em potencial era uma mente que sobrevivia. No mundo moderno, no entanto, este mecanismo falha. O ruído no mato foi substituído por um e-mail ambíguo do chefe, um olhar estranho do parceiro ou uma notícia preocupante no jornal da noite. Nossa mente reage com a mesma intensidade, disparando a mesma cascata de hormônios do estresse e pensamentos ansiosos, como se estivesse enfrentando um perigo mortal. Psicologicamente, isso é conhecido como distorção cognitiva, catastrofização, quando assumimos o pior resultado possível. Leitura de mentes, quando pensamos que sabemos o que os outros estão pensando, geralmente algo negativo sobre nós.
e raciocínio emocional, quando acreditamos que, porque sentimos algo, como ansiedade, isso deve ser verdade. Esses padrões de pensamento criam um círculo vicioso, um loop de feedback. Você se sente ansioso, então sua mente procura por razões para se sentir ansioso. Ela encontra uma pequena preocupação, a exagera até se tornar uma catástrofe, o que o torna ainda mais ansioso. E o ciclo se acelera, girando cada vez mais rápido, até se tornar um rugido ensurdecedor que abafa todo o resto. O impacto na qualidade de vida é absolutamente devastador. Não se trata apenas da falta de paz de espírito. O pensamento excessivo é um ladrão. Ele rouba sua alegria do momento presente, porque você está muito ocupado se preocupando com o futuro ou se arrependendo do passado. Ele rouba sua energia, deixando-o cronicamente cansado e esgotado pela ginástica mental que você realiza 24 horas por dia. Ele rouba seu sono, perturba seus relacionamentos, porque você está constantemente no limite, irritado e incapaz de se conectar verdadeiramente com os outros. Elimina sua autoconfiança porque cada cenário que você repassa termina em fracasso ou humilhação. E o mais trágico de tudo, ele rouba sua própria vida. Como disse Sêneca, não nos é dada uma vida curta, mas nós a tornamos curta. Cada hora passada no cativeiro de pensamentos inúteis é uma hora que não vivemos plenamente. É uma hora que desperdiçamos na escuridão de nossa própria mente, enquanto o sol brilhava lá fora. As estatísticas são alarmantes. Estudos mostram uma ligação direta entre a ruminação e o desenvolvimento de depressão e transtornos de ansiedade. Pesquisas confirmam que pessoas que se envolvem em pensamento excessivo têm uma pior capacidade de resolver problemas, porque ficam presas na análise em vez da ação. É uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas que sofrem em silêncio, convencidas de que essa é simplesmente sua personalidade. Mas não é. É um hábito aprendido. E como todo hábito, este também pode ser desaprendido. Compreender este mecanismo é o primeiro passo para desmontá-lo. Perceber que sua mente não é sua inimiga, but rather a poorly programmed ally, é crucial. Agora que diagnosticamos o problema, é hora de começar o tratamento. É hora de ensinar à nossa mente novas estratégias, novas maneiras de lidar com a incerteza. É hora de passar do sofrimento passivo para a construção ativa de nossa fortaleza interior. O primeiro pilar da nossa liberdade, a pedra fundamental da nossa nova fortaleza, é o que eu chamo de a consciência da prisão. Antes que você possa escapar, você precisa estar plena e profundamente ciente de que está aprisionado. Você precisa ver as grades invisíveis, sentir o peso das correntes imateriais e ouvir o eco da fechadura que se fechou atrás de você. Isso não é um exercício de negatividade, é um ato de honestidade radical. É o processo de se tornar um observador da sua própria mente. Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna, disse sabiamente: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O despertar começa com a observação. Imagine que você é um cientista e sua mente é uma nova e fascinante espécie que você está estudando. Sua tarefa não é julgar, criticar ou tentar mudá-la. Sua única tarefa é observar com distanciamento e curiosidade. Quais são os gatilhos que colocam sua mente em movimento? É uma pessoa específica, uma situação ou até mesmo uma hora do dia? Quais são as histórias favoritas que sua mente conta a si mesma? É a história de que você não é bom o suficiente, tudo vai dar errado, ou ninguém gosta de você? Note como esses pensamentos aparecem. Eles não vêm com alarde. Eles se infiltram silenciosamente, muitas vezes disfarçados de raciocínio lógico ou planejamento. Um pequeno pensamento, espero não ter dito nada estúpido naquela apresentação, rapidamente se transforma em uma avalanche de autocrítica e cenários catastróficos. Este é o processo de externalização dos pensamentos, uma técnica inspirada na terapia cognitivo-comportamental.
Quando você observa um pensamento, você se separa dele. Não é mais você, é um pensamento que você tem. Não é um fato, é um evento mental. Como disse Epicteto, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Ao perceber que um pensamento é apenas uma opinião e não uma verdade absoluta, você tira o poder dele. Você aprende que não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. Deixe-me compartilhar a história de Ana. Ana era uma designer gráfica de sucesso, mas seu mundo interior estava em ruínas. Cada projeto era uma fonte de agonia. Ela pensava obsessivamente sobre cada pincelada, cada escolha de cor. Imaginava o cliente odiando seu trabalho, seus colegas zombando dela, ela perdendo o contrato e acabando na rua. Sua mente era uma prisão construída de dúvidas sobre si mesma. Um dia, após uma noite sem dormir, cheia de ansiedade por causa de um prazo iminente, ela se deparou com a ideia do estoicismo. Ela começou com um exercício simples. Sempre que um pensamento ansioso aparecia, ela o escrevia em um diário. Ela não o analisava, não tentava lutar contra ele. Apenas o escrevia. Pensamento: o cliente vai odiar o logo. Pensamento: todos vão pensar que sou uma fraude. Depois de alguns dias, ela notou algo incrível. Quando os pensamentos estavam escritos no papel, eles perdiam parte de seu poder. Pareciam absurdos. Sua mente estava criando as histórias mais dramáticas sem uma única prova. Esse foi o seu despertar. Ela percebeu que não era uma vítima de seus pensamentos. Era vítima de sua aceitação acrítica desses pensamentos. Ela continuou com essa prática e adicionou outra camada. Depois de escrever o pensamento, ela se fazia uma pergunta poderosa. Isso é útil? Não, isso é verdade, porque a mente é mestre em encontrar provas para seus medos. Mas este pensamento é útil para o meu objetivo de criar um ótimo design? A resposta era quase sempre um retumbante não. Essa simples mudança da veracidade para a utilidade deu a ela permissão para abandonar o pensamento. Ela não lutou contra ele. Ela apenas o reconheceu e o deixou ir, como uma nuvem passando pelo céu. Com o tempo, a célula mental de Ana começou a se desintegrar. Não foi da noite para o dia. Havia dias em que os velhos hábitos voltavam. Mas agora ela tinha uma ferramenta. Ela tinha consciência. Ela podia ver as grades se formando e escolher não passar por elas. Sua criatividade floresceu porque não era mais suprimida pelo medo. Seus relacionamentos melhoraram porque ela estava mais presente. E o mais importante, ela encontrou o silêncio. Aquele silêncio precioso e belo no meio de sua própria mente. Agora é hora de sua primeira tarefa prática. Este exercício é chamado de a técnica das 3 perguntas. Durante a próxima semana, sempre que você notar sua mente caindo em uma espiral de pensamento excessivo, pare. Feche os olhos, respire fundo e faça a si mesmo estas 3 perguntas. 1. Qual é exatamente o pensamento que está se repetindo? Nomeie-o. Seja o mais específico possível. Não apenas estou preocupado com o trabalho, mas estou com medo de que meu chefe pense que sou incompetente, porque cometi um erro naquele relatório. 2. Este pensamento é 100% verdadeiro e eu sei disso com absoluta certeza? Examine as evidências. Existem outras interpretações possíveis? Talvez o chefe estivesse apenas estressado por outro motivo. Talvez ele nem tenha notado o erro. Perceba que seu pensamento é apenas uma das muitas versões possíveis da realidade. 3. Me ajuda a me apegar a este pensamento? Este loop de pensamento me serve para algo positivo? Me dá energia? Me inspira a agir? Ou me paralisa, me esgota e me rouba a paz? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. O objetivo deste exercício não é suprimir os pensamentos. O objetivo é iluminá-los com a luz da consciência. É sobrever o mecanismo da armadilha em ação. Ao fazer isso, você começa a enfraquecer as fundações de sua prisão mental. Você deixa de ser um prisioneiro passivo e se torna um observador ativo. E nessa mudança,
Nesse pequeno espaço entre o pensamento e sua reação a ele, reside a semente de sua liberdade. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Este primeiro pilar é sobre se tornar o curador de seus pensamentos, não sua vítima. Você está pronto para começar o inventário? Sua liberdade está esperando por isso. Se o primeiro pilar é a consciência da prisão, então o segundo pilar é encontrar a chave. E essa chave, essa alavanca mestra que pode abrir até a fechadura mais enferrujada, é o conceito mais poderoso da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes pensadores estoicos, formulou isso com perfeita clareza. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Parece simples, quase banal. Mas nesta simples frase se esconde o segredo para acabar com uma quantidade imensa de sofrimento humano. A maior parte do nosso pensamento excessivo, a maior parte da nossa ansiedade e frustração, provém de um único erro fundamental: tentar controlar o que não podemos controlar. Imagine que você está na beira do oceano, tentando ordenar que as ondas parem. Você grita com elas, implora a elas, as amaldiçoa, mas as ondas o ignoram. Elas vêm e vão de acordo com suas próprias leis, indiferentes aos seus desejos. Que absurdo, certo? No entanto, fazemos isso todos os dias em nossas mentes. Tentamos controlar as opiniões dos outros, os resultados de nossos esforços, a economia, o clima, o passado e o futuro. E assim como o homem na praia, acabamos exaustos, impotentes e frustrados. Os estoicos nos oferecem uma alternativa radical. Eles dizem: concentre toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua vontade exclusivamente no que está sob seu poder. E o que está sob nosso poder? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas decisões, nossas ações, nossas reações. Isso é tudo. Esse é todo o nosso reino. Todo o resto, o que os outros pensam de nós, se teremos sucesso ou fracassaremos, se nos amam ou odeiam, se estamos saudáveis ou doentes, está fora de nosso controle direto. Pertence à categoria de coisas indiferentes. Não indiferentes no sentido de que não nos importamos com elas. Podemos preferir a saúde à doença, o sucesso ao fracasso. Mas nossa paz interior, nosso equilíbrio mental, não deve depender delas. Assim que você realmente entender essa dicotomia, não apenas intelectualmente, mas em um nível profundo e visceral, algo mágico acontece. A prisão começa a encolher. Por quê? Porque você percebe que 99% das coisas sobre as quais você rumina se enquadram na categoria fora de seu controle. Preocupações sobre o que sua colega pensou de você na reunião? Fora de seu controle. Medo de perder o emprego devido à reestruturação da empresa? Fora de seu controle. Arrependimento pelo que você disse há 10 anos? Absolutamente fora de seu controle. Aplicar essa dicotomia é como realizar uma triagem mental. Quando um pensamento preocupante aparece, pergunte-se imediatamente: este assunto se enquadra no meu círculo de controle? Se a resposta for não, então sua tarefa é aceitá-lo, reconhecê-lo e deixá-lo ir. Lutar contra ele é tão fútil quanto lutar contra a maré. Sua tarefa é se concentrar no que você pode fazer. Você não pode controlar se receberá a promoção, mas pode controlar a qualidade de seu trabalho, seu profissionalismo, sua preparação para a entrevista. Você não pode controlar se alguém gosta de você, mas pode controlar se você é uma pessoa gentil, honesta e respeitosa. Essa é a mudança de vítima passiva para agente ativo. Vamos ver a história de Mark. Mark era obcecado por sua saúde. Cada pontada, cada espasmo, cada pinta era, em sua mente, um sintoma de uma doença mortal. Ele passava horas na internet, diagnosticando-se com câncer, esclerose múltipla, insuficiência cardíaca. Sua vida era um inferno de medo constante,
Sua mente era uma prisão construída de hipocondria. Quando ele aprendeu sobre a dicotomia do controle, sua primeira reação foi de rejeição. Como pode minha saúde estar fora do meu controle? Mas então ele pensou mais profundamente. Ele percebeu que não podia controlar 100% se ficaria doente. Genética, ambiente, acaso, tudo desempenhava um papel. Agarrar-se à ilusão de controle absoluto só o estava tornando miserável. Então, ele mudou seu foco. O que ele podia controlar? Ele podia controlar sua dieta. Ele podia controlar se exercitava regularmente. Ele podia controlar se ia para exames preventivos. Ele podia controlar não passar noites em fóruns médicos duvidosos. E ele podia controlar como reagia quando uma sensação preocupante aparecia. Em vez de entrar em pânico, ele aprendeu a dizer a si mesmo: isso é apenas uma sensação. Eu a reconheci. Fiz tudo o que está ao meu alcance para ser saudável. O resto não depende de mim. Essa mudança foi libertadora. O medo não desapareceu completamente, mas perdeu seu poder paralisante. Mark recuperou sua energia mental da luta fútil contra a incerteza e a investiu nas coisas que ele podia realmente influenciar. Ele encontrou paz não na certeza da saúde perfeita, mas na sabedoria de aceitar a incerteza. Agora para sua segunda ferramenta prática. Chama-se o exercício dos círculos. Pegue uma folha de papel e desenhe um pequeno círculo no meio. Dentro deste círculo, escreva tudo o que está 100% sob seu poder. Seus pensamentos, ações, decisões, valores, esforço. Agora, ao redor deste pequeno círculo, desenhe um círculo muito maior. No espaço entre esses dois círculos, escreva tudo sobre o que você tem alguma influência. Mas não controle total. Seus relacionamentos, sua saúde, seus projetos de trabalho, suas finanças. E, finalmente, no espaço fora do grande círculo, escreva tudo o que está completamente fora de seu controle. O clima, o passado, as opiniões dos outros, os eventos globais. Pendure este diagrama em um lugar visível. Sempre que se pegar ruminando, olhe para o diagrama e pergunte: em que círculo minha atenção está agora? Se for o círculo externo, mova conscientemente sua atenção de volta para o centro. Este exercício visual é incrivelmente eficaz. Ele treina sua mente para distinguir automaticamente o que é e o que não é sua preocupação. Ele lhe ensina a sabedoria de se concentrar em seu próprio quintal, em vez de tentar administrar todo o universo. Lembre-se, o objetivo não é se tornar passivo ou apático. O objetivo é se tornar eficaz. Parar de desperdiçar energia mental preciosa em coisas que você não pode mudar e liberá-la para aquelas que pode. Esta é a chave que abre a porta. É a ferramenta mestre que permite que você deixe de ser um fantoche reativo às circunstâncias externas e se torne o arquiteto proativo de seu mundo interior. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A consciência nos mostrou a prisão. A dicotomia do controle nos deu a chave. Mas uma chave no bolso é inútil se não a usarmos para girar na fechadura e empurrar a porta. O terceiro e mais importante pilar de nossa liberdade é, portanto, a ação deliberada. É a ponte entre o entendimento e a transformação. É onde a filosofia deixa as páginas dos livros e se torna uma realidade viva e pulsante. Sêneca, um dos estoicos mais pragmáticos, disse: não ousamos não porque as coisas são difíceis, elas são difíceis porque não ousamos. O pensamento excessivo é a manifestação final do não ousar. Ficamos presos na análise, no planejamento, na preocupação, porque a ação é assustadora. A ação carrega o risco do fracasso, da rejeição, do erro. Pensar é seguro. Em nossa cabeça, podemos ser qualquer um e fazer qualquer coisa sem consequências. Mas o preço por essa segurança é a nossa vida. A ação deliberada é o antídoto para a paralisia da análise. É a decisão consciente de se concentrar no próximo passo pequeno e gerenciável, em vez de ficar sobrecarregado com toda a jornada.
Lembra-se de Marco Aurélio e sua ideia. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa é a essência da ação deliberada. O medo que você sente não é um sinal para recuar. É uma bússola que aponta exatamente para onde você precisa ir. Vamos ver uma estratégia avançada que eu chamo de a prática do desconforto. Nosso cérebro está programado para evitar o desconforto. É por isso que procrastinamos tarefas difíceis, evitamos conversas difíceis e permanecemos em nossas zonas de conforto. O pensamento excessivo é muitas vezes apenas uma forma sofisticada de procrastinação, uma maneira de evitar o desconforto associado à ação. A prática do desconforto é sobre se expor deliberada e controladamente a pequenas doses daquilo que você teme. É como uma vacina contra o medo. Ao escolher voluntariamente um pequeno desconforto, você constrói sua resiliência e prova à sua mente que ela pode lidar com muito mais do que pensa. Você tem medo de falar em público? Comece se voluntariando para falar em uma reunião. Você tem medo da rejeição? Peça um pequeno favor que provavelmente será recusado. Você tem medo do fracasso? Comece um novo hobby no qual você é um completo iniciante. Cada um desses pequenos atos é um golpe de martelo nas grades de sua prisão. Cada um deles reescreve a antiga narrativa de "não consigo" para uma nova e fortalecedora narrativa de "consigo". Não se trata de ser imprudente. Trata-se de ser corajoso. Deixe-me contar a história de Clara. Clara estava presa em um emprego que odiava. Ela sonhava em abrir sua própria pequena padaria, mas o medo a paralisava. Sua mente era uma fábrica de cenários catastróficos. E se ninguém comprar meus bolos? E se eu falir e perder todas as minhas economias? E se todo mundo rir de mim? Ela passou 5 anos pensando, planejando e sonhando, mas não deu um único passo. Depois de aprender sobre o estoicismo, ela decidiu aplicar a ação deliberada. Seu primeiro passo não foi pedir demissão. Isso era assustador demais. Seu primeiro passo foi assar um bolo e levá-lo para o trabalho. Esse foi seu pequeno e gerenciável desconforto. Os colegas adoraram. Isso lhe deu coragem para o próximo passo. Ela começou a vender seus produtos no mercado de agricultores local todo sábado. Alguns dias ela vendia tudo, outros dias quase nada. Mas cada experiência, boa ou má, era uma lição valiosa, não uma catástrofe. Passo a passo, tijolo por tijolo, Clara estava construindo seu sonho e, ao mesmo tempo, desmontando sua prisão mental. Hoje, ela é dona de uma padaria próspera. Mas a verdadeira vitória não é o negócio dela. É a liberdade que ela encontrou, a liberdade da tirania de seu próprio medo. A chave para manter esses resultados é criar um sistema, não apenas confiar na motivação. A motivação vai e vem. Os sistemas permanecem. Um dos sistemas mais poderosos é a revisão noturna. Todas as noites, seguindo o exemplo de estoicos como Sêneca, sente-se por 5 minutos e revise seu dia. Faça a si mesmo 3 perguntas. 1. O que eu fiz bem hoje? Celebre suas pequenas vitórias. Reconheça cada momento em que você agiu de acordo com seus valores. 2. Onde eu poderia ter agido melhor? Não se trata de autorrecriminação. Trata-se de aprendizado. Talvez você tenha perdido a paciência, procrastinado uma tarefa importante. Reconheça isso sem julgamento. 3. Como posso aplicar essas lições amanhã? Crie um plano concreto. Amanhã, quando eu sentir frustração, farei uma pausa de 5 minutos em vez de reagir impulsivamente. Este simples ritual o manterá no caminho certo. Ele transforma cada dia em uma oportunidade de crescimento. Ele garante que você não volte aos velhos padrões de inconsciência. Agora, para seu terceiro exercício prático, a regra dos 2 minutos. Sempre que se pegar procrastinando uma ação por causa do pensamento excessivo, encontre uma versão dessa tarefa que você pode começar e terminar em 2 minutos. Quer começar a se exercitar? Vista sua roupa de ginástica. Isso leva menos de 2 minutos. Quer escrever um livro? Abra o documento e escreva uma frase. Isso leva menos de 2 minutos.
Quer limpar a casa? Lave um prato. Esta regra contorna a resistência de sua mente. Ela remove a barreira do medo porque a tarefa é tão pequena que parece trivial, mas seu efeito é profundo. Uma vez que você começa, o impulso cuida do resto. A ação gera ação. A ação deliberada é a libertação final. É a declaração de que você não será mais refém de sua própria mente. É a decisão de viver no mundo real, não no mundo dos medos imaginários. Lembre-se de que a liberdade não é um destino, mas um processo. É uma escolha diária. A escolha de observar seus pensamentos. A escolha de se concentrar no que você pode controlar. E a escolha de agir apesar do medo. Este é o caminho do guerreiro. Este é o código estoico. Nós vimos a arquitetura da prisão. Encontramos a chave. E aprendemos a empurrar a porta. Agora é hora de olhar para além dela. É hora de explorar a paisagem da liberdade que o espera. Esta não é uma discussão teórica. É um vislumbre das mudanças reais e tangíveis que as pessoas que abraçaram o código estoico experimentam. Pessoas como você. Ouça a história de Tomás, um engenheiro de software que sofria de ansiedade social paralisante. Cada evento social era uma tortura. Em sua cabeça havia um julgamento constante, onde ele era o réu, e todos os outros eram o júri. Eu pareço estranho. Ninguém quer falar comigo. Eu disse algo estúpido. Depois de aplicar os princípios que discutimos, observar os pensamentos sem julgamento, focar em suas próprias ações, ser curioso, fazer perguntas, em vez das reações dos outros, e dar pequenos passos deliberados, ficar na festa por mais 10 minutos. Seu mundo mudou. Ele diz: não é que eu tenha me tornado um extrovertido. Eu ainda sou um introvertido. Mas o medo desapareceu. Eu vou a uma festa e minha mente está quieta. Em vez de me preocupar com o que os outros pensam, eu me concentro em realmente ouvir o que eles estão dizendo. Pela primeira vez na minha vida, estou gostando da companhia de outras pessoas, em vez de apenas sobreviver a ela. Ou a história de Jana, uma mãe em tempo integral que se sentia constantemente sobrecarregada e à beira do esgotamento. Sua mente estava cheia de listas de tarefas intermináveis e sentimentos de culpa. Eu não sou uma mãe boa o suficiente. Eu não consigo dar conta. Estou falhando em tudo. Usando a dicotomia do controle, ela percebeu que estava tentando controlar o incontrolável. Um lar perfeito, filhos perfeitamente felizes, uma vida perfeita. Ela começou a se concentrar no que podia controlar. Sua presença, sua paciência, a decisão de largar o telefone e realmente brincar com seus filhos por 15 minutos. Ela descreve assim: minha casa ainda é caótica às vezes. Meus filhos ainda têm acessos de raiva. Mas eu estou calma. Encontrei alegria na imperfeição. Percebi que minha paz não depende de condições externas, mas do meu estado interno. Isso mudou tudo. Essas histórias não são exceções. Elas são os resultados inevitáveis da aplicação dessa sabedoria. Os benefícios que você pode esperar se estendem a todas as áreas de sua vida. Primeiro, você experimentará uma profunda sensação de paz interior. Imagine acordar e sua mente ser como um lago calmo ao amanhecer, não como um oceano tempestuoso. O ruído de fundo constante, o zumbido da ansiedade, se aquietará e será substituído pelo silêncio. Isso não é vazio, é espaço. Espaço para criatividade, alegria e presença. Segundo, você ganhará uma resiliência inabalável. A vida continuará a lhe lançar desafios. Você enfrentará fracassos, decepções e perdas, mas eles não o quebrarão mais. Em vez de desmoronar sob o peso da adversidade, você a verá como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aplicar sua sabedoria e fortalecer seu caráter. Você se tornará antifrágil, não apenas resistirá ao caos, mas se fortalecerá com ele. Terceiro, seus relacionamentos se aprofundarão. Quando você para de ruminar sobre o que os outros pensam e começa a estar verdadeiramente presente com as pessoas em sua vida, você cria espaço para uma conexão autêntica.
Você será um parceiro melhor, um amigo melhor, um pai melhor, porque estará oferecendo a coisa mais valiosa que tem: sua atenção plena e indivisa. E finalmente, você recuperará sua vida. Toda aquela energia que antes era consumida por preocupações inúteis agora estará disponível para as coisas que realmente importam para você, para suas paixões, seus objetivos, seus sonhos. Você deixará de ser um espectador passivo de sua vida e se tornará seu criador ativo. Agora, por um momento, imagine seu futuro. Feche os olhos e visualize a si mesmo em 1 ano, em 5 anos. Mas esta não é a versão de você que ainda anda na cela mental. Esta é a versão de você que é livre. Como ela se parece, como ela se move, com que leveza ela respira. Note a calma em seus olhos. Note a confiança em sua postura. Ouça o riso que vem fácil e frequentemente. Veja como ela enfrenta os desafios, não com pânico, mas com calma determinação. Veja como ela desfruta das alegrias simples. O sabor do café da manhã, o calor do sol em seu rosto, uma conversa com um ente querido. Ela não está sobrecarregada pelo passado ou pelo futuro. Ela vive plenamente aqui e agora. Isso não é apenas uma fantasia. Esta é a sua realidade potencial. Esta é a promessa do código estoico. Não se trata de se tornar outra pessoa. Trata-se de se tornar quem você sempre foi sob as camadas de medo e hábito. Trata-se de voltar para casa, para o seu eu verdadeiro, calmo e forte. A jornada para fora da prisão não é sobre destruir o velho eu. É sobre descobrir o novo. E essa jornada, embora desafiadora, é a mais valiosa que você já fará. Seu futuro transformado não está esperando por algum momento mágico. Está esperando por sua decisão. Está esperando por seu próximo passo. Percorremos um longo caminho. Passamos pelos corredores escuros de nossa própria mente e nos encontramos no limiar da liberdade. Agora é hora de consolidar o que aprendemos e iluminar o caminho a seguir. Vamos recapitular brevemente os 3 pilares que formam a base do código estoico e seu plano de fuga da prisão do pensamento excessivo. Primeiro pilar: a consciência da prisão. Tudo começa com o despertar. A percepção de que você não é seus pensamentos, mas o observador de seus pensamentos. Ao iluminar seus padrões de pensamento com a luz da observação sem julgamento, você tira deles seu poder sombrio. Você começa a ver as grades que o mantinham cativo. Segundo pilar: a dicotomia do controle. Esta é a chave. A sabedoria de distinguir entre o que você pode e não pode controlar. Ao parar de desperdiçar energia no incontrolável e se concentrar exclusivamente em seus pensamentos, julgamentos e ações, você recupera seu poder. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o mestre de seu reino interior. Terceiro pilar: a ação deliberada. Este é o ato de girar a chave e abrir a porta. É a ponte da teoria para a prática. Ao dar passos pequenos, consistentes e corajosos apesar do medo, você quebra as correntes da paralisia. Você prova à sua mente e ao mundo que não é mais um prisioneiro. Você é um guerreiro. Esses 3 pilares não são apenas conceitos, são ferramentas. São armas em seu arsenal para o bem-estar mental. São os blocos de construção de sua fortaleza interior. Mas o conhecimento sem ação é inútil. A informação por si só não muda vidas. A aplicação é que traz a mudança. Portanto, eu o chamo à ação agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora mesmo. Seu primeiro passo concreto para a liberdade é simples, mas profundo. Assim que este vídeo terminar, pegue uma caneta e papel ou abra um novo documento em seu computador. E escreva a resposta para uma pergunta. Qual é um pequeno ato deliberado que posso fazer hoje para enfrentar meu pensamento excessivo? Talvez seja usar a técnica das 3 perguntas em uma preocupação específica. Talvez seja aplicar a regra dos 2 minutos a uma tarefa que você está procrastinando. Talvez seja 5 minutos de observação silenciosa de seus pensamentos, sem julgamento. Escolha uma coisa, apenas uma, e faça-a.
Com este pequeno ato, você não está apenas começando um novo hábito. Você está fazendo um contrato consigo mesmo. Um contrato de que não aceitará mais uma vida em uma cela mental. Um contrato de que você merece paz, força e liberdade. Nesta jornada, você tropeçará. Haverá dias em que voltará aos velhos padrões. Tudo bem, isso faz parte do processo. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso. Toda vez que você cair, levante-se com mais consciência. Toda vez que voltar para a cela, lembre-se de que a chave ainda está no seu bolso. Lembre-se de que você não é apenas um corpo e uma mente. Você é a consciência que os habita. Você é o poder que pode remodelar seus hábitos de pensamento. Você carrega dentro de si o legado de Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, o legado do espírito humano que pode se elevar acima das circunstâncias e escolher seu próprio caminho. A prisão do pensamento excessivo pode parecer sólida como granito, mas é construída de ilusão. Cada pensamento consciente, cada decisão focada, cada ação corajosa é um golpe em suas fundações. Você é o arquiteto de seu mundo interior. Você pode escolher construir uma prisão ou uma fortaleza. Hoje você recebeu os projetos para a fortaleza. Agora, o trabalho é seu. Pegue essas ferramentas. Use-as. Construa sua paz, tijolo por tijolo. Sua liberdade não é um sonho distante. É uma escolha que você faz neste momento. E no próximo. E no próximo. Levante-se. Recupere sua mente. Sua vida real o espera.